Olá, quer aprender mais sobre o quanto vai te custar ficar paralisada no tempo, mesmo você com sintomas de ansiedade? Vem comigo que eu vou te ajudar a superar seus desafios. Olá, eu sou Erika Kodjayan e ajudo mulheres a superarem os sintomas da ansiedade em até 12 semanas. Então vem comigo que esse vídeo é para você, esse vídeo vai te ajudar. E se você quiser fazer parte dessa corrente do bem, dessa corrente de mulheres que estão aí conseguindo superar a sua ansiedade, que estão conseguindo se compreender melhor e sair dessa posição de lamentação para uma posição de ação, para uma posição daquelas que realmente assumem o rumo da própria história, o rumo da própria vida, vem comigo que esse vídeo vai te ajudar. Eu trabalho com cartas que as minhas seguidoras me escrevem, na verdade são e-mails. Você também pode contribuir com o seu e-mail escrevendo para o meu e-mail, que é ansiedadesaudável@gmail.com. Conta um pouco da tua história, eu vou ter aqui o maior prazer em compartilhar com outras mulheres um pouquinho daquilo que a gente vai aprendendo, né, ao longo da vida, ao longo daquilo que a gente vai destacando e também através do método que eu criei, que é o programa Ansiedade Saudável. Se você quer participar, então escreva a sua história pra gente. Em breve estaremos aí falando muito mais do curso, que é o programa Ansiedade Saudável, mas neste momento a gente se dedica então à construção de todo esse conteúdo maravilhoso para vocês. E hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre qual é o preço da estagnação. Eu sei que agora você está sofrendo, que você está com sintoma de ansiedade, que você quer se livrar desse sintoma, você quer se livrar dessas sensações. Mas saiba você que eu também já tive ansiedade, que em 2013 eu cheguei até o meu limite, que foi a síndrome do pânico, e a partir de então eu comecei a estudar para desenvolver uma técnica, um método altamente capaz para tirar a gente dessa situação. E assim, eu saí dessa situação, hoje trabalho com ansiedade, já sou psicóloga há muitos anos, e então a gente consegue então vislumbrar novos horizontes, novos caminhos, né? Hoje eu vou contar para vocês a história da Ieda. A Ieda é um nome fictício, a gente muda aqui os nomes para proteger a identidade de cada uma, né? Então pode ficar à vontade, pode me escrever que seu nome vai ser trocado. E eu vou falar um pouquinho para você então sobre a carta dela. Vou ler aqui um trecho da carta dela. Oi, Érica, meu nome é Ieda e eu queria fazer uma pergunta. Como tomar uma decisão? Estou muito triste com meu casamento e não consigo sair desta situação. Possuo sintomas de ansiedade como dor no peito, palpitação e até falta de ar. Se eu ficar, nada parece mudar. E se eu sair, eu tenho medo da solidão. Eu estou acostumada com a minha rotina e eu fico aqui pensando, se está ruim com ele, parece ficar pior sem ele. Como a gente faz para acertar na decisão? Primeiramente, Ieda, minha querida, eu quero te mandar aqui um abraço bem apertado, saber que nós estamos juntas, saber que tudo aquilo que vocês me escrevem aqui eu levo muito a sério, com maior carinho, dedicação, para levar para vocês uma resposta que possa trazer conforto, mas não só conforto, mudança que promove ação, tá bom? Então a gente também vai para ação. A sua pergunta aqui, ela é muito específica e muito clara, né? Como é que a gente faz para acertar uma decisão? Vamos entender uma coisa, meninas? A gente pode até pensar que algumas decisões da nossa vida são mais certas e outras mais erradas, quando na realidade não tem certo ou errado. A vida é fruto das experiências que a gente tem. Então não precisa ficar apegada, pensando no que é certo, no que é errado, quando na verdade é aquilo que faz você se sentir bem. Se você está se sentindo bem, leve, feliz, opa, é um sinal que essa decisão pode estar sendo certa. Se você está se sentindo sobrecarregada, os sintomas da ansiedade estão cada vez mais agressivos, como ela comentou aqui, falta de ar, palpitação, outros sintomas que vocês sabem muito bem, meninas, pode ser sudorese, pode ser uma sensação de despersonalização, quando a gente não sabe direito mais quem é a gente, pode ser uma série de sensações. Isso vai trazer para nós uma reflexão. Então, quando você pensa em tomar uma decisão, o que faz com que você se sinta melhor? Já é o primeiro passo, é uma sinalização. Agora a gente vai para ação prática. Eu quero que você pegue e dê papel e caneta. Pega uma folha, divide essa folha no meio. Você vai escrever os prós
e você vai escrever os contra em permanecer nesse relacionamento. E aí, esse exercício ele é muito mais racional do que sentimental. Então, ele é muito mais racional do que emocional. Escreva lá quais são os prós que você tem do seu casamento. Se o relacionamento é bom, se você ter uma companhia é bom, se você tá se sentindo feliz, tudo isso você vai elencar lá. E aquilo que não tá legal. Então, um sentimento que você tem de se sentir sozinha, mesmo acompanhada, um sentimento de que o relacionamento parece que não, já chegou no fim. Você vai fazer aí 2 pesos e 2 medidas para você chegar num consenso, minha querida, para você entender o que realmente tá pegando aí para você. E muito provavelmente você vai se deparar com uma surpresa. E eu aconselho todo mundo que tá passando por esse problema agora a fazer o mesmo. Pega essa folha e tira a prova dos 9. Olha para isso e começa a entender o que é que tá te faltando. Porque às vezes a gente pensa que é uma outra pessoa que tá faltando, né? Quando na realidade o trabalho é interno. Sou eu quem estou me faltando. Então você vai fazer esse exercício que já vai te dar uma super clareza. Já começa por aí. Esse exercício já vai te dar uma super clareza. E outra, quando você fala em decisão certa, não tem decisão certa, né? É certa para quem? É certa para qual momento? É certa para chegarmos onde? É certa por quê? Por que que ela é certa? Entende? A gente não sabe muito bem. Logo, é muito importante que essas decisões sejam pautadas no nosso bem-estar, na nossa recuperação mental, emocional, física, inclusive, tá? Porque o corpo e a mente, eles estão totalmente conectados. Então, quando a gente não tá legal num relacionamento, por exemplo, a gente pode até intensificar as nossas crises de ansiedade. A gente pode até intensificar as crises de pânico, porque está tudo conectado. Então, o corpo sente sudorese, taquicardia, falta de ar e todos os sintomas que vocês já conhecem na pele e na prática, que não são nada agradáveis, e o que a gente quer realmente é se livrar desses sintomas, né? Então, meninas, quando a gente for tomar uma decisão, não pense o que é certo e o que é errado. Sempre entenda que na vida existem os prós e os contras. Porque se a gente for parar para pensar sobre esse prisma do certo e do errado, a gente está infantilizando a nossa capacidade racional. Poxa, Érica, como assim infantilizando? É como se, para criança, no universo infantil, existe o certo e o errado. Quando a gente é criança, os nossos pais, professores, educadores, eles nos mostram um caminho e falam, ó, aqui não. Aqui, se você colocar o dedinho na tomada, você vai se queimar. É errado. Ó, não corre. Tem que dar a mão para atravessar a calçada. É errado. Então, vai te mostrando o que é certo e o que é errado. E a gente vai crescendo com esse conceito, meninas. Mas isso precisa ser desconstruído. Porque quando a gente vira adulta, não tem mais certo ou errado. Existe a causa, né? A ação e a reação. Então, o que acontece comigo se eu ficar casada? É errado? Errado não é, mas você vai ter uma consequência sobre isso. E se eu me separar, é errado? Errado não é, mas você também vai ter uma consequência sobre isso. Então, o que você, olhando, fazendo aí o seu exercício de prós e contras, consegue entender? O que você consegue... como você se sente mediante essa situação? Então, eu ensino muito também vocês aqui nos meus vídeos a identificar sentimento. O que eu tô sentindo agora? Isso tá me fazendo sofrer ou isso tá me fazendo me sentir bem comigo? É um grande sinalizador. Por isso que todos os processos terapêuticos é importante que a gente vai falando, colocando para fora, vai limpando, como se fosse, eu costumo dizer que é como se fosse um lençol sujo. A cada lavada que você vai dando, estendendo no sol, ele vai ficando mais branquinho. Por quê? Porque é assim que é a nossa vida. Então não tem decisão certa ou errada, porque quando você me pergunta isso, vamos ser bem honesta aqui, dá a entender que se você tomar a decisão certa, você não vai sofrer. Pois a gente vai sofrer. Porque todas as decisões têm consequências. Todas as escolhas na vida têm consequências. Se você fizer, você vai ter uma consequência. E se você nada fizer diante de um problema que você está enfrentando, você também vai ter uma outra consequência. Entende? Nada é de graça quando a gente é adulto. Nada é entregue para nós de graça. É tudo fruto do nosso trabalho mental e emocional. É tudo fruto do nosso trabalho, as consequências são frutos do nosso trabalho. Então, minha querida, não tem decisão certa ou errada. A decisão é aquela que vai ser melhor para você naquele dado momento da sua vida. Entende? Então, se a gente for pensar em relacionamento aqui, nossa, a gente pode ficar discorrendo sobre várias coisas, né? Tem a influência da igreja, da religião, que diz que casamento é para sempre, que até que a morte os separe. Não tô dizendo que é certo que é errado, tá? Mas eu tô fazendo aqui uma reflexão para vocês.
Porque muitas das vezes a gente promete uma coisa lá no altar e não sabe nem se pode cumprir. E o quanto isso pode ser leviano para com o outro e para com a gente. Em contrapartida, eu conheço casais que fizeram um pacto de a gente vai ficar junto, aconteça o que acontecer, até o fim. Também não é certo ou errado, é uma maneira de ver. Agora, a minha pergunta para você é: como é a sua maneira de ver a vida? Como é a sua maneira de encarar os relacionamentos? Essa é a minha pergunta para você, porque é isso que vai mudar o jogo. É a sua percepção sobre as coisas. É claro que eu vou te orientar, é claro que eu vou estar aqui com você em todos esses vídeos. A gente tem vídeo todo dia, gente. A gente tem vídeo toda semana, todo dia tem um conteúdo exclusivo para você. Então, se você quer superar a ansiedade, você está aqui no lugar certo. Não vai ter resposta pronta, não vai ter resposta mágica, não vai ter uma resposta do tipo, olha, faça isso e você vai ser feliz. Mas vai ter sim um encorajamento para que uma decisão seja tomada de forma consciente. Porque tudo na vida vai ter prós e contras. Se você for ficar casada, vai ter prós e contras. Se você quer ter uma vida solteira, vai ter prós e contras. Se você quer trabalhar fora, vai ter prós e contras. Se você quer ser dona de casa, vai ter prós e contras. Se você quer se dedicar exclusivamente a seus filhos, vai ter prós e contras. Então, não existe uma verdade absoluta. Existe a fase que você está vivendo nesse momento da sua vida e aquilo que vai ser necessário para o seu crescimento. Sabe por quê? Porque às vezes a gente sabe exatamente o que tem que fazer, mas a gente não tem coragem de enfrentar. A gente fica num medo danado de enfrentar, mas a gente sabe. No fundo, a gente sabe. E é tão importante a gente ter essa consciência, é tão importante a gente saber, porque é esse sentimento interno, essa bússola interna que vai dar para você um certo direcionamento. Porque mesmo que você tome uma decisão que te faça sofrer a primeiro momento, pode ser sim a decisão assertiva. Como é que eu vou descobrir isso? Fazendo esse exercício que eu falei para vocês. Se você tiver mais prós do que contra, permaneça na relação, permaneça a situação como tá. Se você tiver mais contra do que prós, é a hora de abrir essa panela de pressão que tá fechada ali, olhar o que tá acontecendo ali e realmente fazer algo que possa ser uma mudança significativa na sua vida, né? Porque, gente, as coisas não vão vir de graça para nós, não vão vir de graça, e quando a gente está numa situação limite como essa, os sintomas da ansiedade também, eles ficam muito mais aflorados, então eu preciso resolver. Tem coisa na nossa vida que precisa ser resolvida, que não dá mais pra gente empurrar com a barriga, a gente tem que resolver. E aí eu quero trazer para você aqui hoje as consequências do preço que se paga pela estagnação. O que é estagnação? É ficar parado. É ficar paralisado, paralisada diante de uma problemática que você sabe que depende muito de você e que você precisa agir para que você possa sair, para que você possa fazer esse movimento, né? Então, o preço duro da estagnação, a gente paga um preço alto de estar parada, a gente paga um preço muito alto de não tomar uma decisão que às vezes vai mudar todo o jogo. E eu vou falar para vocês aqui, eu vou enumerar aqui algumas consequências delas. Uma delas é sentimento de menos-valia. Todas as vezes que eu estou paralisada, que eu não consigo tomar uma decisão, eu me sinto inferior do que a pessoa que eu realmente sou. Porque esse estado de estagnação e paralisação me faz me sentir mal, sabe? Porque no fundo, meninas, a gente sabe que tem muita coisa que depende só de nós e a gente fica terceirizando. Acho que o problema é do marido, do filho, do chefe, do governo, quando na realidade o problema é nosso. A gente tem que assumir essa consequência. Ah, Érica, mas eu tenho ansiedade, eu sou doente, eu não tô legal. Mas você tá olhando para isso agora. Agora você me encontrou aqui. Agora nós estamos juntas nessa caminhada. É muito mais, meninas, acreditem, é muito mais fácil a gente ir juntas nessa caminhada contra a ansiedade do que a gente ir cada uma por si, Deus por todos, sabe? Então, quando você não toma uma atitude, o que reina, que vem com muita força, é um sentimento de menos-valia. E nós precisamos fortalecer o nosso amor próprio. Como a gente faz para fortalecer o amor próprio? Cuidando da tríade da ansiedade. Você está cuidando da tua saúde física, alimentação saudável, qualidade de sono, atividade física e hidratação. Você está cuidando dos seus pensamentos mais positivos do que negativos. Você está cuidando do equilíbrio dos seus sentimentos e das suas emoções. Como você fica quando acontece alguma coisa com você? Você controla, tá de boa, ou você descontrola, xinga, bate o pé, tem uma crise de birra?
Meninas, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, se você tá vendo que existe esse estágio de estagnação na sua vida e esse sentimento de menos-valia, é um sinal de que alguma coisa precisa ser modificada e precisa ser feita. Outra consequência que a gente tem aqui do preço da estagnação, né, de não fazer aquilo, uma falta de motivação. É como se passasse um dia, você acordasse, você visse aquele problema. Aí você fala, não, deixa um pouquinho lá, depois eu mexo com ele. Aí passa mais um dia, você enxerga, acorda e enxerga o mesmo problema. Aí passa mais um dia, até um momento que aquilo vai tirando a sua alegria de viver. E você passa a desconfiar da felicidade novamente. Olha isso, meninas, que responsabilidade. Quando você tá desconfiando se realmente é possível ser feliz de novo, é porque tá faltando muita motivação. A sua energia tá muito baixa, a ponto de você se questionar se um dia vai ser feliz de novo, sendo que você já superou tantas outras histórias e você sabe que é capaz de superar, mas a gente esquece. Por quê? Porque a gente não toma atitude. Não tomando atitude, a motivação vai lá embaixo. Aparecem demais quando a gente não toma atitude os sintomas da depressão e da ansiedade, né? Por quê? Você não toma uma decisão, você vai ficando cada vez mais apática, vai perdendo a alegria de viver, vai perdendo o encantamento e vai vindo também os sintomas ansiosos, né? Que é também uma sensação onde parece que a gente quer fugir da situação, que aí vocês sabem muito bem. Tremores, insônia, falta de ar, palpitação, tudo isso vem. Então, quando tudo isso vem, a gente precisa parar um pouco, olhar e entender. Não, eu vou fazer o que a Érica me ensinou lá. Eu vou pegar um papel e vou colocar os prós e os contras de estar nesse relacionamento. Eu vou pegar um papel e vou colocar os prós e os contras de estar neste trabalho. Eu vou pegar um papel e vou escrever os prós e os contras de estar nessa amizade, de estar nessa sociedade, de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje com meu filho, por exemplo. Entende? Tudo isso vai precisar ser olhado. Érica, mas parece que eu não tenho força para isso. Não tem força porque não começou a dar o primeiro passo. A gente começa com o primeiro passo. E o primeiro passo é aceitar que você precisa de ajuda. Como é que eu começo a minha transformação pessoal, a minha jornada de autoconhecimento? Quando eu percebo que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, gente, fala agora comigo. Para tudo que você está fazendo, lavando louça, tá? Se você estiver dirigindo, foca um pouco mais aqui em mim. Se você estiver no seu trabalho, para um pouco e reflete aqui comigo. Eu preciso assumir que eu preciso de ajuda. Eu preciso assumir que preciso de ajuda. Respira. Eu assumo agora que eu preciso de ajuda. Eu esqueço que não deu certo. Eu tiro um pouco o foco dos sintomas. Eu paro de ficar focada nas minhas questões, problemas agora. Reconheço que preciso olhar para mim. Reconheço que preciso de ajuda. Porque se você não faz esse movimento, meninas, os sintomas de depressão e de ansiedade, como eu falei, eles começam a ficar cada vez mais potentes, né? Qual é o outro preço duro da estagnação? Conflitos. Quando eu não decido, parece que eu não resolvo uma situação, problema, e eu tô vivendo em conflitos, eu fico andando em círculo, imersa a esse conflito. Então, chega uma hora, gente, que tem que tomar uma decisão, tem que ir pra direita ou tem que ir pra esquerda, pra não ficar aí no meio do caminho, em cima do muro, porque quem fica em cima do muro não experimenta a vida na sua essência. Quem fica em cima do muro não experimenta a vida em sua total essência. O que é total essência? É mergulhar. Érica, eu escolhi o caminho da direita, mas eu fui ver, quando fui perceber, o caminho da esquerda era o melhor. Não tem problema, há sempre tempo de recomeçar. O que não dá é para ficar estagnada. O que não dá é para ficar em cima do muro. O que não dá é para você ter esse sintoma de ansiedade e não tratar e não olhar para isso. O que não dá é para você ficar reclamando, mandando inúmeras mensagens do como você está se sentindo mal, do quanto isso, do quanto aquilo. Você fez uma meditação? Ai, não fiz. Você cuidou da alimentação saudável? Não cuidei, eu comi um monte de fritura. Você entende? Então, o que não dá é para você ficar em cima do muro. Você vai precisar tomar uma decisão, seja ela para a direita, seja ela para a esquerda. O que não pode é ficar paralisada. Porque toda vez que você ficar paralisada, você vai entrar no looping de conflito. E detalhe, vai achar que a culpa é dos outros. Não, meu marido que me deixa assim, perturbada. É o meu chefe que me deixa assim. Que nem no caso aqui que nós contamos. É o relacionamento dela que não tá legal. Tudo bem, ela pode até tomar uma decisão quanto a isso, mas a responsabilidade, ela é nossa.
ela é sempre nossa, ela não é dos outros, ela não pode ser terceirizada, ela não pode ser silenciada. A responsabilidade de cuidar da minha ansiedade é minha. A responsabilidade de ter uma educação emocional, de ter inteligência para tomada certa de decisões é minha. Então, se você tá comigo aqui, assiste outros conteúdos, assiste outros vídeos para você entender do que eu tô falando, porque você vai se aprofundar cada vez mais, até o momento que você vai tomar a decisão, que é a decisão de cuidar de você, a decisão de amar você, independente das suas falhas, independente do que está acontecendo ao seu redor. Uma outra consequência de não agir, essa consequência, gente, é uma das que eu acho que mais a gente tem que olhar. É que o tempo não perdoa. O tempo não perdoa. Ele vai passar de qualquer maneira. Você tomando a decisão ou não. Então vamos tomar essa decisão, meninas. O tempo vai passar. Se você cuidar da tua ansiedade ou não, ele vai passar. E você vai passar um tempo com desconforto de não ter tomado uma decisão. De cuidar de si, de cuidar da sua alimentação. Daqui a um ano você vai ter desejado ter começado hoje, sabe? Mas o tempo vai passando, a gente vai delegando, a gente vai entendendo que isso não tem problema, que isso tanto faz, quando na realidade essa é a chave da mudança. O tempo ele vai passar para qualquer pessoa, para qualquer uma, qualquer um de nós, né? Você mesma, tenho certeza, quando você pensa na idade que você tem, parece que é uma brincadeira do destino. Parece que é uma brincadeira do universo. Você olha e fala, não acredito que eu já tenho essa idade. Porque passa muito rápido. E às vezes a gente passa anos vivendo com crise de ansiedade, vivendo em conflito e não tomando essa decisão da mudança. Que é uma decisão de sair deste lugar. Às vezes a gente sente tanta dor. Dói tanto. Uma síndrome do pânico dói tanto que a gente não sabe nem o que a gente faz para poder sair dessa, né? E uma vez uma leitora me perguntou, né, uma seguidora me perguntou, como que eu faço, Érica, para explicar para as pessoas da minha família o que é a síndrome do pânico? Porque eles não entendem. Eles acham que o que eu tô sentindo é frescura. Eles acham que eu não precisaria, eu tenho uma boa casa, eu tenho filhos, eu tenho um marido que me ama, então eles acham que não deveria sentir isso, mas eu sinto. Claro que eles acham, porque enquanto a gente não tomar as rédeas da nossa própria vida, a gente vai deixar com que o outro ache e pense e haja por nós. Por isso que o vídeo de hoje está chamando muita atenção de falar qual é o preço da estagnação. É esse preço também. Deixar com que as pessoas julguem o que é a síndrome do pânico em nós. Quando na realidade o que você tem que fazer é o seguinte, ó. Vem cá, o marido, vem cá, o mãe, o pai, o filho, eu vou explicar para você o que é a síndrome do pânico. E você começar a dar nome para aquilo que você sente. Eu tô acompanhando aqui os vídeos de uma psicóloga no canal Ansiedade Saudável e eu tô compreendendo o que eu sinto. Hoje, e você explica mesmo, gente, como se fosse realmente uma aula didática. A ansiedade é algo que a gente não consegue controlar as emoções. A gente tem sintomas físicos, tem sintomas psicológicos. Eu estou me olhando, eu estou procurando me melhorar. Você já vai falando para a pessoa o que é. A síndrome do pânico é o pico mais alto de ansiedade. É quando eu acho que eu não vou aguentar mais. É um medo extremo de viver, é um medo extremo de morrer. Mas se vocês estiverem comigo, me apoiando, eu vou sair dessa, porque a partir de agora eu tô aberta ao tratamento. Gente, isso vai trazer uma paz no lar. Isso vai trazer uma paz no lar, porque é tudo isso que a família sempre sonhou em ouvir. Puxa, ela tá se reconhecendo, ela tá se percebendo, ela tá se entendendo, mas ela já assumiu que ela vai fazer um movimento de mudança. E isso vai mudar toda a história da nossa família. E aí, voltando aqui um pouco, né, sobre essa questão do que, quais são as consequências que a não escolha traz para nossa vida? Quais as consequências que a estagnação traz para nossa vida? Eu vou fazer um resuminho rápido aqui. Então, consequências. O preço duro da estagnação é um sentimento de menos-valia, quando eu não me sinto tão importante quanto realmente eu sou. Uma falta de motivação, então quando eu não tomo uma decisão e me sinto desmotivada e não consigo abraçar mais nada, gente. Novos projetos, novas parcerias, novos relacionamentos, eu não consigo. Quando os sintomas de depressão e ansiedade, eles aumentam exponencialmente por conta dessa minha estagnação. Quando eu começo a ter conflito em família, e agora você já sabe um pouquinho aí, como contar um pouco para sua família o que é a síndrome do pânico, o que é a ansiedade, para eles poderem te apoiar também. E a dica final, que é, o tempo vai passar.
Você sonhando ou não, você tratando da sua ansiedade ou não, você tratando da sua sanidade mental e emocional ou não, o tempo ele vai passar e o tempo não perdoa. O tempo não perdoa, meninas. É por isso que quando eu vejo alguém que vence os sintomas da ansiedade, que zera os sintomas da ansiedade, que me escreve, que fala muito comigo sobre a superação, sobre a jornada que nós vivemos juntas, né? Ou então quando eu recebo também depoimentos de pessoas que passaram em coaching comigo, de pessoas que passaram em constelação familiar, em terapia de grupo comigo, quando eu recebo esses depoimentos, eu vejo, uau, tempo pode passar. Porque eu sei que eu tô fazendo o meu trabalho, eu sei que eu tô fazendo o meu melhor. E é esse sentimento, meninas, que eu quero que vocês tenham aí, que o tempo pode passar. Porque quando a gente tem medo que o tempo esteja passando, é porque no fundo a gente não tá se dedicando, a gente não tá colocando a nossa alma na vida. É preciso colocar a alma na vida, nas coisas, no trabalho, na família, nas relações, porque se o tempo passar, você vai ter a certeza de que a missão, ela tá cumprida. Um grande beijo para vocês. Se você gostou desse vídeo, se acha que ele pode ajudar alguma amiga sua, compartilha, comenta, me escreva, enfim, vamos fazer essa corrente do bem. Eu te vejo então nos próximos vídeos. Tchau, tchau.